que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Agora eu pergunto uma coisa aos irmãos, aos cristãos que convivem na graça. Eva forçou Adão a comer essa árvore, esse fruto, quer dizer, perdão. Me desculpe se eu falei errado. Eva, ela forçou Adão comer do fruto proibido que estava na árvore? Sim ou não? É claro que não. Mas ele apontou para Eva. Então já foi o quê? Um opositor, uma acusação, um adjetivo. Pessoas que andam acusando o outro. Então esses aí são os próprios Satanás. É o que acontece no sistema religioso, que se chama igreja. Porque nós cristãos não dizemos igreja, e sim comércio. E continuando. No 13. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Só até aqui, meus irmãos. Aí eu pergunto uma coisa aqui a meus irmãos. Aonde exatamente que as pessoas falam que o Satanás, ele era um servo do Senhor, que ele era o Lúcifer, um anjo dos mais queridos, e ele queria ser acima de Deus, é o que está dizendo na Bíblia. E ele queria ser acima de Deus, e Deus, como é que eu posso dizer? Deus viu a traição dele, que é o que o sistema religioso diz, e Deus expulsou ele do céu. E a Bíblia diz que ele enganou um terço de anjo. E os anjos de Satanás, ele foi arremessado nessa terra e viraram o dominador das nossas almas. O que domina a nossa carne, para a gente não servir a Deus. Aí eu pergunto de novo. Aonde é que o Satanás ele entrou lá no Jardim do Éden, disfarçado de uma cobra, para enganar Adão e Eva, para Adão e Eva desobedecer a Deus? Se ele já tinha sido expulso, que isso aí fala em Apocalipse. Mas quando fala em Apocalipse, está falando no começo antes de fazer o mundo, antes de Deus fazer o mundo. Aí eu pergunto de novo, e como foi que o Satanás entrou lá no Jardim do Éden, sabendo que ninguém engana Deus, disfarçado de uma cobra, para enganar Eva e enganar Adão? Meus irmãos, não existe nada disso não. Isso é artimanha do sistema religioso para prender você, para colocar você em amedrontação, colocar você em pânico, em desespero, para querer fazer o medo a você, dizer que existe um ser chamado Satanás, para você ficar com medo e ir para a igreja, ou seja, comércio, para você estar sustentando um bando de vagabundo desses, porque esse bando de vagabundo, a maioria, nenhum deles trabalha. Você sabia disso? Nenhum deles trabalha. Nenhum. Eles querem viver às custas dos membros, que ele diz ovelha. Porque a Bíblia diz não mais ovelha, mas diz filhos. Nós não somos ovelhas, somos filhos. Porque o pastor que tinha aqui, ele já voltou para o céu. Ou seja, Deus já voltou a ser Deus novamente. Ele veio nessa terra para seguir a lei, mas servir a lei com a misericórdia. Naquela cruz do Calvário, ele fez tudo por nós. Ele não está fazendo, ele já fez tudo por nós. E ele deixou o livro escrito para a gente começar a entender e viver exatamente como a gente não vive mais de lei, mas sim da graça de Deus. Esse vídeo ficou um pouco longo por causa das palavras e por causa dos versículos também, que era do 6 até o 14 e o 15, se a minha memória não falhe. Então, meus irmãos, é isso que eu estou querendo dizer a vocês, meus queridos. Não caia nessa lábia. Não caia nesse engano. Satanás, ele nunca existiu e nunca existirá.
Nunca existiu Deus fazer um ser chamado Satanás para querer nos atormentar e colocar medo na gente, querer dominar a nossa vida, querer dominar a nossa mente, para a gente fazer desagradação a Deus. A desagradação a Deus, a desobediência quem faz é os homens mesmo, ou seja, essa própria carne. Essa própria carne, por isso que tem uma luta que nem está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, em Gálatas 5, versículo do 16 ao diante. A luta contra a carne e a luta contra o espírito. É uma luta todos os dias, mas não é um ser vivente chamado Satanás. Então a desobediência foi de Adão e Eva. E como está escrito a palavra de Deus também em Romanos 5, 17 ao 19, quem quiser ler, fique à vontade também, para realmente conhecer e saber exatamente quem era o ser que trouxe o pecado nesse mundo. Foi Adão. Foi o homem, como está dizendo o homem. Há um homem que veio trazer pecado no mundo, Adão. E veio outro homem para nos libertar do pecado, Jesus. Então, na Bíblia está referindo a dois Adão. O Adão desobediente e o Adão obediente. O Adão que veio trazer pecado nesse mundo e o Adão que veio para tirar o pecado nesse mundo. Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pois fica essa palavra para os irmãos. E graça e paz. Estamos no canal do irmão George, Vivendo em Graça. Graça neles.